Povo, faltando 9 minutos para o meio-dia, tamo junto, hein? Esse é o Balanço Geral, começando agora e vamos até às 3 da tarde, exatamente isso, com jornalismo de credibilidade, jornalismo verdade aqui, vamos acordar! A gente já começa com imagem de assaltantes agindo no centro da cidade. Olha esses dois marginais, olha o que ele vai fazer aí, ó. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Observe esses dois jovens. Eles rendem dois marginais, dois jovens, dois vagabundos. Jovem sou eu, é você que escreveu a lauda. Eles rendem um idoso e anunciam um assalto. Observe que aqui embaixo o menino sai correndo, ó, porque tá vendo o assalto. Isso no viaduto Politeama. Olha eles correndo aí, ó. Politeama. Segundo a polícia, os vagabundos, que não são jovens, os canalhas, estão armados com uma faca e são suspeitos de vários assaltos na região. O crime ocorreu a poucos metros da delegacia. Você vai ver uma reportagem completa daqui a pouco. Vamos conversar agora com o repórter Marcelo Castro, uma mulher suspeita de praticar vários assaltos com arma falsa na Avenida Paralela. Assaltante conhecida, esta aí, ó. Anda com a facona, ó, desse tamanho. Bom dia, boa tarde para você. Meu querido Marcelo, olha ela aí, ó. Olha ela aí. Vai dizer que não é. E é ela aí, vamos lá. Para ele gravar uma matéria especial de São João. Só para o senhor dar dicas de segurança. Exatamente, Zé. Bom dia a todos. Ela já confessou o assalto, né? Suspeita de vários assaltos na Avenida Paralela, sentido Bonocô, sentido centro. Olha só, Zé, o que a polícia encontrou na bolsa de Aline. Ela estava com essa bolsa preta. A arma é uma réplica de arma de fogo, idêntica a uma pistola Glock. Essa arma estava dentro da bolsa. A informação de que ela anunciava o assalto no coletivo, roubava as pessoas, ameaçava atirar nos passageiros. Moradora de Jardim Nova Esperança, mãe de uma criancinha de 4 anos, mas infelizmente é suspeita de vários assaltos em coletivos aqui na capital. Ela está aqui, presa em flagrante, autuada pelo crime de roubo, artigo 157, Aline Laiane Santos de Souza, de 20 anos, conhecida como Lai. Delegado Glauber, titular do GERC. Essa mulher suspeita de muitos assaltos, confessou ter praticado esse crime ontem à tarde, foi presa em flagrante, um trabalho das polícias civil e militar, base do GERC, junto com o Esquadrão Águia. Delegado, passa a ficha dessa mulher que estava com a réplica de arma de fogo, escondia essa arma, essa falsa arma, dentro da bolsa, doutor. Exatamente. O fato ocorreu no dia de ontem, por volta das 19 horas. A Aline e um comparsa que conseguiu evadir-se. Eles assaltaram um coletivo nas proximidades ali do Shopping Bela Vista. Policiais do Esquadrão Águia foram acionados. De imediato saíram em perseguição. Conseguiram deter ela, que já estava detida pelos populares. E realizada a busca pessoal na mesma, foram encontrados essa pistola, simulacro tipo pistola, e alguns aparelhos das vítimas, alguns pertences. E sendo que o comparsa conseguiu evadir-se. Delegado, o que chama a atenção, eu volto a falar, doutor, essa bolsa preta, por favor, Roberto, pega aqui essa bolsa preta que está na cadeira. Ela entra no coletivo com essa bolsa na mão, segurando, né, e de repente saca, tira essa pistola, essa falsa arma e anuncia o assalto, né? As pessoas não desconfiam. Com certeza, estava dentro da bolsa, as próprias vítimas relataram que ela entrou com a bolsa e quando anunciou o assalto, retirou a arma da bolsa e realizou o assalto subtraindo os pertences dos passageiros. Ela tem entrada, doutor, aqui no GERC? Não, ela não tem entrada no GERC, já estava sendo investigada por outros roubos ali naquela região e ontem conseguiram prender em flagrante pelo pessoal do Esquadrão Águia. Agora, doutor, o que leva uma jovem de 20 anos, mãe de uma criancinha de apenas 4 anos, de uma menina, a praticar assaltos? Ela estava falando aqui que é usuária de maconha. Geralmente eles estavam, no depoimento dela, ela alegou que estariam subtraindo os pertences das vítimas para pagar na boca do tráfico que estava devendo para essa comparsa dela. Então, ia realizar o assalto para ter uma moeda de troca para pagar na boca de fumo. Moradora de Jardim Nova Esperança, viu, Zé? A informação de que ela mora com a mãe e com
a filhinha de 4 anos. A Aline é suspeita de muitos assaltos. Ela é conhecida como Lai, isso de acordo com a Polícia Civil, com o Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos. Delegado, passa pra gente ao vivo quem foi vítima de Aline, quem tiver informações a respeito dessa jovem. Quem foi vítima de Aline, compareça em nossa unidade ou pode ligar para o nosso número, que é o 3117-6637, que é o canal que a gente tem também via WhatsApp para receber informações de toda a população de Salvador. 3117-6637, não precisa se identificar. Não, é total sigilo, então não precisa identificar. Volto a falar, Zé, eu volto a falar, imagine só, você está no ônibus, né, indo para o trabalho, de repente entra uma pessoa aqui, entra a Aline, né, ela entra no coletivo, uma bolsinha na mão e... de repente, ela tira essa pistola, anuncia o assalto. Imagine, doutor, o susto dos passageiros. A informação, eu volto a falar, de que ela suspeita de muitos assaltos em coletivos, em ônibus, aqui, especialmente na Avenida Paralela, né? Aquela região também do Cabula, nas proximidades de um shopping. Isso, nas proximidades do Shopping Bela Vista, na Avenida Bonocô e na Avenida Paralela. Estamos investigando outros assaltos que ocorreram nessa região, para ver se ela tem envolvimento nesses delitos também. O comparsa conseguiu fugir. O comparsa, infelizmente, conseguiu evadir-se, mas estamos aí, conseguimos a identificação desse mesmo, para pedir até uma prisão futura aí. É o namorado dela, doutor? Parece que é o namorado dela mesmo, ela confessou que era o namorado dela. Ela está dizendo aqui, é o pai da sua menina? Da sua filha? Não é o pai. É o quê? É seu namorado? Colega da rua, Jardim Nova Esperança. Está dizendo que é um colega da rua e os dois foram praticar assalto ontem aqui na capital baiana. 3117-6637, você foi vítima de Aline, você pode comparecer ou ligar aqui para o delegado Glauber Yoshiyama, que é o titular do GERC, Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos. Daqui a pouco, Zé, a gente volta com outro flagrante, 2 homens praticando assalto também em ônibus aqui na capital, trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Eu volto com você. Meu querido Marcelo Castro, o que eu preciso saber é o seguinte, essa mulher já tem uma ficha extensa, parabéns ao doutor, parabéns ao delegado. Quer dizer, essa história, sabe, eu já estou cansado. Essa história de, eu roubo para sustentar o meu vício, não comigo, tá? Porque se estivesse numa igreja orando, se estivesse com um livro estudando, se estivesse com a bola jogando, não estaria com a arma roubando. A verdade é só uma. Bate na porta da igreja, pede socorro, chama por Deus. Meu Deus, me faz livrar desse vício agora. É o que eu roubo para sustentar o meu vício. Uma mulher dessa nova, olha aí, olha ela ali, nova, completamente inserida no crime. Dá para acreditar? Não. Aí vai descer para a cadeia, vestibular do crime. Uma coisa a gente tem que ter certeza. Só existe um Deus. Pode existir várias religiões. Mas nele temos que acreditar e ter fé. Se você não tem, olha o exemplo aí. Olha o exemplo, olha a cara. Olha a cara. Olha a cara. Olha para lá. Deus meu, olha lá. Vai descer presídio feminino. Nova. Com a faca na mão assaltando. Olha a cara. Deus é mais. Parece que está manifestada. Né? Sangue de Cristo. Deus lhe proteja, minha senhora. Deus lhe proteja. Acredita nele que você sai dessa. O que é que você está mostrando aqui, filho? É o quê? A sobrancelha. A sobrancelha de facção criminosa? É? Sobrancelha de facção criminosa. Olha lá. Não sabia dessa não. Tem sobrancelha para facção criminosa. Tem negócio de unha para facção. Ela está dizendo que não. Ela está dizendo que não. Uma jovem dessa, né? Jovem, mergulhada no crime. E o Balanço Geral vai continuar falando sobre a polêmica envolvendo o jogador de futebol Neymar, atacante da seleção brasileira, que vai estar aqui dia 14, dia 18 de junho ele vai estar aqui. É dia 18? Dia 18 a 14, ele vai estar aqui, jogando na Arena Fonte Nova. Quer dizer, o vice-presidente da CBF, um desses que meteram lá para mamar, disse que ele tem que pedir para sair. Quem tem que pedir para sair é o senhor. Como é que o senhor condena uma pessoa sem saber de nada? Quem tem que pedir para sair é o senhor que está lá dentro. Agora o senhor não, aliás, toda essa trupe que está aí da CBF, só devia cair hoje.
Como é que o vice-presidente da CBF, que deveria estar procurando entender o que aconteceu com o atleta da seleção brasileira, diz: não, eu acho que ele não tem cabeça, que deve pedir para sair pro bem de todos. Um quadrúpede desse que botaram lá. Mas já tem novidades, a polícia quer ouvir agora, mais uma vez, a mulher que acusou o atleta de estupro. A delegada quer esclarecer algumas questões que ficaram em aberto sobre o caso. Isso porque, no boletim de ocorrência, esse é o marido da vítima, marido da mulher que acusa Neymar, esse cara aí. Ó. Não há nenhuma menção ao segundo encontro que teve. Já a matéria completa. Agora, que o Neymar está com a cabeça estourada, tá. Aí foi o hotel onde o casal de pombinhos, aí é onde ela mora, né? Já a gente tá lá em São Paulo. Ela parece que quer sair para falar com a imprensa. Ela disse que tem um vídeo bombástico. Ela disse. Onde Neymar teria violentado, estuprado e agredido ela. Esse vídeo até agora não apareceu. Ela quem disse. De ônibus aqui de Salvador. Henrique Terra está ao vivo agora com a promotora Rita Tourinho para falar sobre este assunto. Prometeu melhoras aí, hein, Henrique? Bom dia, boa tarde para você e para minha querida amiga doutora Rita Tourinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Falamos ao vivo aqui do Ministério Público, bairro de Nazaré, centro de Salvador. E esse assunto volta à tona porque já está chegando o dia do prazo, o TAC começar a ser cumprido, o termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre empresários, o município e o Ministério Público para a renovação da frota. Isso começa a valer a partir de julho e vai até setembro para essa primeira etapa ser cumprida, a renovação da frota, a expectativa de ônibus com ar-condicionado e também ônibus acessíveis, porque a gente infelizmente teve aquele acidente que vários ônibus foram queimados de uma vez só e muitos daqueles veículos tinham aquela rampa de acessibilidade para os deficientes. E infelizmente há uma ausência muito grande desses veículos adaptados atualmente nas ruas de Salvador. A gente está vendo imagens aí, as denúncias não param de chegar e o Ministério Público está de olho, não só no TAC, mas também na atual condição que é oferecida para o usuário, né, doutora Rita? Boa tarde. Boa tarde, Zé Eduardo. Veja só, nós estamos acompanhando e o Ministério Público ingressou em toda essa discussão exatamente pela demanda da população no que diz respeito à má qualidade do serviço que vinha sendo prestado. O que foi constatado? As empresas, elas efetivamente não vinham cumprindo as suas obrigações contratuais, inclusive a renovação de frota que deveria ocorrer gradativamente. Por outro lado, nós tivemos aquele acidente da queima dos veículos, então foi preciso a realização de estudos, porque as empresas sempre alegaram um desequilíbrio do contrato, ou seja, diziam que o que eles recebiam de remuneração, o que a população pagava não dava para manter os custos, então foi necessário a realização de um estudo, a formalização de um termo de ajustamento de conduta e agora o Ministério Público está acompanhando a execução desse termo de ajustamento de conduta. E pelo que vocês têm acompanhado, a previsão é de que vai ser cumprido mesmo? Esses ônibus, vocês já têm informações de que foram adquiridos, que chegarão aqui em Salvador, os ônibus novos, dentro do prazo? Olha, veja só, o que nós estamos acompanhando é exatamente essas informações que já chegaram algumas ao Ministério Público, já começou sim essa aquisição, esses processos de aquisições. Nós estamos, inclusive, recebendo ofícios e temos realizado também audiências. Agora mesmo, no final de junho, será realizada uma audiência com o município, com os empresários, exatamente para se tomar pé de como está esse processo de aquisição. Mas nós estamos cientes de que ele efetivamente vem acontecendo. Doutora, eu vou até pedir para a gente analisar aquelas imagens que nós estamos exibindo ali, ó, no canto do vídeo, que são as condições que os ônibus, que os usuários encontram atualmente. A gente vê, são ônibus sucateados, a gente está observando que isso já é frequente, infelizmente, tanto que a frota vai ser renovada por causa disso, mas também a condição de acessibilidade. É um direito adquirido. O portador de necessidade, seja o cadeirante, ele tem que ter um mínimo
de acessibilidade e conforto dentro do ônibus. Com relação a isso, o Ministério Público, inclusive, ingressou com ação, através da promotoria competente, para que houvesse a determinação judicial de que todos os ônibus guardassem essa questão da acessibilidade. Isso houve, inclusive, um liminar do juiz determinando que os ônibus todos passassem a possuir essa acessibilidade. Esses ônibus que estão sendo adquiridos agora, com certeza, obviamente, virão com esse requisito, porque hoje não se fabrica mais ônibus sem acessibilidade para o passageiro. E assim, nós estamos acompanhando todo esse processo. É bom que a população saiba que é um processo complicado. Nós estamos falando de mais de 2.000 ônibus, né, que rodam no sistema. É um serviço muito grande. Não há nem possibilidade do município retomar esse serviço. Então, nós estamos realmente aqui do Ministério Público, e acho que a Prefeitura também tem atuado com boa vontade, no sentido de fazer o máximo para que haja um bom atendimento da população, que nós sabemos que hoje não é efetivamente bem atendida. Porque a gente sabe que o grande público está mais preocupado, está dizendo, está na boca dos passageiros a questão do ar-condicionado, pensando somente no conforto. Mas não podemos desprezar a questão da acessibilidade, os portadores de necessidades especiais. É preciso que tenha esse ônibus com a rampa, o lugar dele garantido, com um cinto de segurança e, principalmente, que as empresas cumpram, né? Ali naquela imagem a gente vê que o ônibus, o motorista parou longe do passeio, longe da calçada, dificultando a acessibilidade do portador de necessidade. Isso também pode ser alvo de investigação, de acompanhamento do Ministério Público, porque as empresas não podem deixar de qualquer maneira, só ter o ônibus com acessibilidade e o funcionário não preparado para atender. É necessário que haja toda essa discussão que gira em torno desses questionamentos, deve envolver também os próprios empregados das empresas e a própria população. A partir do momento que esses ônibus novos, né, eles cheguem ao município de Salvador, é importante que a população também tenha o cuidado com esse ônibus que está utilizando, porque nós temos que ter consciência que os ônibus que são utilizados são das empresas, mas quem os utiliza, no caso, seria a própria população. Então é importante que essa população também tenha um cuidado, tenha atenção com esses ônibus e também cobre dos empregados desses ônibus, das empresas, esses motoristas, que observem os pontos de ônibus que estão sendo parados e que, porventura, estiver ocorrendo descumprimento por parte desses motoristas, é importante que venham até o Ministério Público, que denuncie, porque nós estaremos sempre atentos a essas questões. Ok. Obrigado, doutora Rita Tourinho. Falamos então, Zé Eduardo, em relação à renovação da frota. A expectativa é para o mês de julho, portanto, em menos de 30 dias já devemos ter ônibus novos rodando em Salvador. A previsão é que todos tenham essa rampa de acessibilidade e que alguns já venham com o ar-condicionado, oferecendo maior conforto para os usuários, para os passageiros e, principalmente, uma outra reclamação frequente em relação aos horários, né? O cumprimento dos horários. Muitos passageiros reclamam que ficam muito tempo nos pontos, aguardando a passagem do ônibus e, como a gente chamou a atenção agora, desta vez, que também os rodoviários possam estar preparados para prestar um atendimento. Quem sabe um dia a gente vai ter um bom serviço de transporte público em Salvador, tanto por parte dos rodoviários, como a qualidade dos veículos e também os passageiros, para ter uma boa relação harmoniosa entre todos no transporte público da capital baiana. Zé Eduardo, é com você. É difícil, meu amigo. É difícil você andar com um carro desse. Aliás, a tarifa de R$4, você pode pagar, seu Tucílio? R$4? Óbvio, você paga R$4 para ir, R$4 para voltar e outra. Tem integração. Tem integração para quem pode fazer integração. Mas se você pega um ônibus, se prometem melhorias. Doutora Rita Tourinho está aí e falou o seguinte: até julho ou junho, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Até o mês que vem, a promessa em renovação da frota. Porque eu vou te falar uma coisa, hein, senhores empresários de ônibus. Tu devia colocar a sua família toda no ônibus para trabalhar de manhã cedo. No ônibus que é do senhor. Para ver o que é barata, vômito, tudo acabado. Aliás, tem gente na Câmara que mama nas tetas dos ônibus e que não defende ônibus para coisa alguma. Mama! Empresário de ônibus aqui nessa terra é a mesma coisa que achar ouro em pó. É uma maravilha. 30 anos de consórcio. Agora mudou, hein? Se depender de mim, eu coloco o povo todo na rua para não sair o ônibus da garagem. Essas porcarias de ônibus que tem aí. Outro dia a Terra estava fazendo a matéria ao vivo, no ponto de ônibus,
quando o ônibus encostou e a porta caiu. Ah, não, mas o ônibus aqui, a acessibilidade é maravilhosa. Mentira. É mentira, secretário. É mentira. Tá uma porcaria. Eu tenho um amigo meu que é deficiente físico. Ele anda de ônibus, minhas amigas, mães de autistas. Coitada, o sofrimento. É um sofrimento. Mas a mamata de querer 40 anos na parceria com a prefeitura é lindo. O povo que se lixa. Câmara de segurança registraram o momento em que 2 bandidos roubam um idoso no Politeama, no centro de Salvador. Pode colocar a matéria. Observe estes 2 homens andando. Os criminosos estão com uma faca. Eles vão assaltar um homem. Veja que uma pessoa está indo logo atrás, percebe o roubo e volta. Ele avisa uma mulher que também estava indo na direção dos assaltantes. Logo em seguida, os bandidos aparecem correndo e conseguem fugir com o celular roubado. Segundo informações das pessoas que presenciaram o assalto, atacaram um senhor de pouco mais de 70 anos. A vítima estava andando sentido Piedade. De repente foi surpreendida. Os bandidos levaram carteira com documentos, com dinheiro e também um celular. Segundo informações, depois correram sentido Campo Grande, conseguiram fugir. 18º Batalhão de Polícia Militar foi acionado, mas infelizmente esses bandidos não foram encontrados pela polícia. O Wellington trabalha no Politeama e fala dos constantes assaltos. Todos os dias nós temos assalto. Aqui é incrível que nós estamos aqui a poucos metros da Secretaria de Segurança Pública, primeira delegacia, o quartel ali dos aflitos, e aqui é o tempo todo. Esta senhora conta que foi assaltada no mesmo local pelos mesmos bandidos. Eles botaram a faca aqui em mim e pegaram minha bolsa e levaram. Levaram a bolsa embora mesmo. Depois jogaram no lixo. No ponto de ônibus aí, Politeama, é direto, viu, Calil? Só para a polícia ter uma ideia, a primeira delegacia aí do lado, a primeira DP é do lado, tá? Policiamento do centro da cidade. Aí, deixa eu te falar o seguinte, Calil, tem um ponto de ônibus que esses caras barbarizam. Então, atenção polícia, a câmera de segurança já identificou os 2 aí, ó. Olha aí os 2. Tá sabendo, né? São esses 2, olha lá, vai roubar, ó. Desceu, vai pegar o idoso, coitado, subindo a Politeama. Já foi. As irmãs da cidade de Pedrão continuam desaparecidas. Elas sumiram desde 2017. Desde que o pai e a mãe das 2 meninas foram assassinados. A família procura pelas crianças. Luna, de 1 ano, e Sofia, de 5. Desapareceram. Elas foram vistas pela última vez quando saíam da cidade de Pedrão, cerca de 120 quilômetros de Salvador. Volto a falar com o repórter Marcelo Castro, vamos falar com ele ao vivo. A gente mostrou há pouco uma mulher que foi presa por assaltos. Agora, sai a mulher e vão entrar 2 elementos que já foram presos, acusados do mesmo crime. Quer dizer, olha só a peça, olha lá. Olha lá. Forte, com cara que aguenta trabalhar e vai pro crime. São moradores da onde as 2 peças aí, Marcelo? Exatamente, Zé, voltamos a falar ao vivo, Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos. O da direita, o gordinho, é Rafael Salles Souza, de 36 anos. Ao lado, Jean Santos de Carvalho, de 34. Entraram no coletivo na paralela sentido rodoviária e assaltaram 2 passageiros. Segundo informações da polícia, estavam armados, mas dispensaram a arma durante a prisão. Eles desceram no coletivo, Zé, correndo, atravessando aquela pista da paralela. A viatura do GERC estava passando na hora, os policiais desceram, foram atrás e conseguiram localizar e prender essa dupla. São também suspeitos de vários assaltos. Rafael passou 1 ano e 9 meses no presídio na Mata Escura, saiu recentemente, também acusado de assalto, pagou quase 2 anos de cadeia. Delegado, apesar dos assaltos, em uma média de 5 roubos por dia, as polícias civil e militar vêm trabalhando muito, doutor, né?
3 presos nas últimas 24 horas, a mulher que foi presa na Paralela e esses 2 homens também. Delegado Glauber, essa dupla, esses caras aqui, a informação de que esses homens são suspeitos de vários assaltos. Entraram nesse coletivo, levaram 2 celulares, doutor? Sim, exatamente. O fato ocorreu no dia de ontem, por volta das 16 horas. Equipes do GERC estavam em diligências para cobrir roubos, assaltos a coletivas na região de Pernambués, quando avistaram esses 2 elementos desembarcando do coletivo e empreendendo fuga em título de despesa. Eles saíram em perseguição, conseguindo deter os mesmos. Feito a busca pessoal nos mesmos, foram encontrados os aparelhos celulares das vítimas dos roubos, das vítimas que estavam dentro do coletivo. As vítimas reconheceram os mesmos como os autores do roubo e foram encaminhados aqui à nossa unidade, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de roubo. Foram 2 pessoas, 2 vítimas. Foram 2 vítimas e 2 celulares encontrados com os mesmos. Delegado, passa pra gente aqui mais informações. São moradores da onde? O Rafael, o da direita, ele é morador de Pernambués, e o Jean, ele é morador do interior, parece que é a cidade de Terra Nova. Rafael, ele estava falando aqui que mora ali entrando na Rua das Flores, né? Ali o tráfico é muito pesado, é intenso. O traficante não aceita ladrão, né, doutor? A gente costuma falar isso quase que diariamente. Rua das Flores é um local muito perigoso, o tráfico ali é muito pesado. A informação de que Rafael pagou, delegado, quase 2 anos de cadeia, 1 ano e 9 meses, e mesmo assim voltou ao mundo do crime, voltou a roubar, delegado? Sim, ele no depoimento dele relatou para a gente que tinha acabado de sair do sistema prisional, aproximadamente 15 dias, e ontem novamente realizou outro assalto, e agora será encaminhado aí à audiência de custódia para ver se a justiça decidirá se vai permanecer preso ou posto em liberdade. Saiu da cadeia tem 15 dias? Tem 15 dias que ele saiu do sistema prisional. E o outro rapaz aqui, o Jean, olha só, o Jean também é suspeito de assaltos, tem entrada na polícia, já tem cadeia, já tirou cadeia? Não, aqui na entrada do GERC ele não tem assaltos não. Ele teve passagem aqui por brigas que ele comentou com a gente aqui, mas pelo GERC não tem nenhuma passagem. Mas estava sendo investigada essa dupla, que vem agindo ali no bairro de Pernambués, mais precisamente ali nas proximidades da Madeireira Brotas, onde tem ocorrido ali um aumento de roubos em coletivos. Delegado, uma média de 5 assaltos por dia, mas a polícia vem trabalhando muito, né? As polícias Civil, GERC, Polícia Militar, Operação Gêmeos, com apoio também de outras unidades. Sim, queria até salientar isso, essa integração entre o GERC, da Polícia Civil, e a Operação Gêmeos, da Polícia Militar. Temos essa parceria, onde tem ocorrido grandes resultados satisfatórios no que se refere a roubos em coletivos em nossa capital. Delegado, olha só, tá chegando informação aqui, o policial acabou de me passar aqui pelo telefone, através do 3117-6637, é o WhatsApp do GERC. As pessoas podem ligar também. A informação de que Rafael é suspeito de outros assaltos. Saiu da cadeia tem 15 dias. E há 15 dias praticando roubos aqui na capital. Isso. Nós temos nosso número, que é o telefone fixo, mais uma vez eu vou fornecer para todos, que é o 3117-6637, que além de telefone fixo, funciona como canal via WhatsApp, onde as pessoas podem dar qualquer informação e o sigilo será mantido no anonimato. Eu não consigo entender, viu, Zé? Olha só, o cara passou quase 2 anos na cadeia. Saiu, ele está me corrigindo aqui, né? Vou falar agora a informação. Ele saiu na semana passada, quarta-feira passada. Hoje faz 1 semana, né? O que é que leva, delegado, a esse rapaz voltar ao mundo do crime? Ele passou quase 2 anos, tem 1 semana na rua, foi preso ontem à tarde, doutor. Quer dizer, não aprendeu? Não aprendeu no presídio? Pois é, ficou preso aí quase 2 anos, como ele já disse pra gente. Não dá para entender mesmo, né? Acho que a total situação do país, então não dá para saber o que leva de novo a cometer esse tipo de delito. São vários fatores, delegado, o desemprego, né? É um fator importante. Ele estava falando aqui que está desempregado há quanto tempo? Passou 2 anos preso, ficou desempregado antes, quanto tempo? Muito tempo. Saiu semana passada, não tem o que comer, não tem o que fazer, aí volta ao mundo do crime. Sim, acho que essa falta de desemprego e uma falta de oportunidade levam esses elementos
a cometerem novamente esse tipo de delito. Mas eu volto a falar, não é desculpa, porque tem muita gente aqui na sinaleira, na frente da delegacia, vendendo água, vendendo bala, correndo atrás, compra água de 70 centavos, vende por R$2, no final do dia tem que levar para casa, né, doutor? Então não é desculpa, saiu do presídio porque não foi trabalhar, porque não foi correr atrás. Aqui na porta da delegacia tem mais de 5 vendedores ambulantes. Os caras vendendo água, vendendo bala, correndo atrás, né, doutor? Com certeza, isso não é desculpa. Eu acho que cada um tem a sua conduta aí e agora tem que responder pelo crime que cometeu. Delegado, mais uma vez, quem tiver informações... Quem tiver informações, ligue para o nosso Disque Denúncia via WhatsApp, que é o 3117-6637, ou compareça em nossa unidade. Muito bem. Rafael e Jean, os dois vão ser apresentados provavelmente amanhã ao juiz. A audiência de custódia, viu, Zé, está marcada para amanhã. Eu estou aqui à sua disposição, ao lado do delegado Dr. Glauber, que está triste, viu? O Corinthians dele perdeu ontem, ele está aqui triste. Mas estamos à sua disposição, Zé. Delegado, o Corinthians perdeu, mas jogou muito. Até a própria torcida aplaudiu. Jogou demais o Corinthians. Para mim é que tem uma seleção do outro lado, né? É uma seleção. O Flamengo é uma seleção. Contratou o Jorge Jesus, o técnico português, que é baita de um treinador. O banco do Flamengo paga a folha do Esporte Clube Vitória. O banco do Flamengo. Um jogador do Flamengo paga a folha do Vitória. Um só. Um ou dois paga a folha do Vitória. Como é que vai disputar com o time desse? O Corinthians também é um bom time, viu? Aquela zaga ali, tomar gol de zagueiro de 1,70 m, doutor. Rodrigo Caio é desse tamanho aqui, o cara entrou com o pé. A bola é de Cássio. Doutor, o Zé, vou passar para ele aqui que ele não está lhe ouvindo. Zé está falando o seguinte, que o Corinthians jogou muito, mas o time do Flamengo realmente tem muita qualidade, investiu muito, né, doutor? Mudando aqui, né, Zé, de polícia para futebol. Exatamente. Infelizmente não deu ontem para o Corinthians ganhar, mas vamos continuar aí agora com a esperança do Campeonato Brasileiro. Só é freguês do Bahia também, né? O Corinthians toda vez perde. Pois é, vamos ver, né? Tá bom, valeu. Valeu. Olha, um homem armado com uma pistola ameaçou rodoviários em uma briga de trânsito no Politeama. Isso aqui em Salvador. A matéria é nossa, para você ver como é que está o nível do estresse do povo na rua de Salvador. O cidadão vai armado, discute no trânsito, puxa a arma para 2 rodoviários trabalhando. Veja aí. O motorista e o cobrador do ônibus, além do condutor deste carro de som, que teria sacado a arma durante a briga de trânsito. Quando entrei na curva, me deparei com um Fiat Uno, né, parado à minha direita, obstruindo a minha passagem. E deu um toque, né, alerta na buzina. Com isso, o condutor olhou para mim, não esboçou reação alguma. Quando, na verdade, eu dei mais um toque na buzina pela segunda vez, ele se irou e de dentro do carro mesmo ele puxou uma arma, né, uma pistola, e apontou para mim. Rodoviária é assim, a gente sai para trabalhar cedo de casa, deixa a família em casa e nunca sabe se volta, né? O homem que teria sacado a arma e ameaçado o rodoviário foi ouvido aqui na central de flagrantes, assinou um termo circunstanciado e depois liberado. Ele não quis gravar a entrevista. A empresa está reunindo as imagens e se ficar provado que ele utilizou arma de fogo, o Ministério Público com certeza vai descaracterizar, porque a arma de fogo, o porte legal, é um crime de 3 a 6 anos de detenção. E nesse caso, a competência não seria do juizado, mas sim da Justiça Comum. E o Ministério Público pode descaracterizar e mandar o processo para a Justiça Comum. Quer dizer, deixa eu chamar João Calil, dar uma boa tarde a ele. Meio-dia e 24, gente. Daqui a pouco tudo sobre a falta de vacina, né? Do H1N1. O povo está revoltado aí, é preciso investigar essa situação. O povo está revoltado com a falta de vacina nos postos de saúde. O que está acontecendo, hein? Sumiu, colocou ontem, sumiu. Mas, Calil, olha aí, quase uma tragédia, hein? Olha, Zé, eu estava acompanhando aí até o que disse o advogado da empresa ou dos rodoviários sobre a descaracterização, já que o acusado, motorista do veículo de som, teria sacado uma arma, mas ao chegar na delegacia foi lavrado um termo circunstanciado e ele foi embora. Agora, os rodoviários acusam o motorista deste carro que nós acabamos de mostrar de ter apontado uma pistola para eles. E esta arma, pelo que eu pude perceber, não apareceu na central de flagrantes. Agora,
as câmeras de vídeo, caso tenham existido, vão ajudar aí a polícia a verificar se realmente houve arma. E se houve arma, então essa questão que foi levantada pelo advogado do termo circunstanciado deixa de existir e aí o proprietário do carro poderá responder por porte ilegal de arma. Você disse bem, quase acontece uma tragédia. Felizmente nada aconteceu. Isso por causa de uma briga de trânsito. Para você ver como é que anda os ânimos das pessoas no trânsito desse Brasil, meu Deus. Ok. Tá bom. É assim que a gente precisa pedir muita paz. E a Bahia, hein, minha gente? E a Bahia? Que notícia triste. A Bahia teve quase 7.500 pessoas assassinadas somente no ano passado. 7.500 pessoas, se tornando o estado com o maior número de mortes violentas do Brasil. Tudo isso é o que aponta o Atlas da Violência, feito por um Instituto de Pesquisa. Vamos ao vivo falar com o repórter Felipe Costa, que vai nos mostrar esses detalhes que nada animadores, detalhes estarrecedores. 7.500 pessoas assassinadas. É uma coisa assim, para a gente pensar, né, cara? Felipe, boa tarde. Isso, Zé. A Bahia viu em 10 anos, teve um crescimento de 105% no número de homicídios. A maioria jovens, pessoas de 15 a 29 anos perdendo a vida. O que é que está por trás? Os especialistas dizem que basicamente briga de facções criminosas rivais e também a disputa pelo controle do tráfico de drogas. Essa pesquisa foi divulgada hoje, tem chamado a atenção, tem ganhado as manchetes aí dos portais de notícia. Nós temos alguns dados que nós separamos aqui para o nosso público. A Bahia perdeu 4.522 jovens entre 15 e 29 anos, desses 4.313 são homens, ou seja, a maioria esmagadora homens morrendo, jovens. Segundo a pesquisa do IPEA, essas mortes têm ligação com o tráfico de drogas, onde o crescimento no número de homicídios no Norte e Nordeste vem crescendo ainda mais. Isso porque no Sudeste o tráfico já está saturado, aí eles acabam procurando novos mercados e novas bases para se instalarem. Importante chamar a atenção, viu, Zé, que a pesquisa mostra que 23% dos jovens no país, em 2017, estavam desocupados, ou seja, sem trabalhar e sem estudar. Isso facilita, né? Acaba sendo aí um atalho para o mundo do crime. Os dados do IPEA, eles são baseados nos dados de mortalidade do Ministério da Saúde. A Bahia, com isso, Zé, é o estado com maior número de homicídios no Brasil em 2017, quando esses dados foram coletados com 7.487 mortes violentas. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 6.416, e o Ceará está em terceiro, com 5.433, e em quarto vem Pernambuco, com 5.419. A gente vai repercutir todas essas informações agora com o advogado Osmar Palma, ele também é especialista em segurança pública, acompanha de perto, né, doutor Osmar, toda essa situação, está sempre aí nas delegacias, acompanhando casos de violência, números que impressionam, que colocam a Bahia, infelizmente, numa posição bem vergonhosa, né? Boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos os telespectadores aqui da Record TV Itapuã. Realmente, Felipe, é assustador, são dados que realmente nos trazem medo. Mas a gente tem que entender que segurança pública, investir em segurança pública, não é somente mais prisão, mais polícia na rua. A gente tem que saber a origem do problema. E por muitas vezes a origem do problema está aí. O fruto do subemprego, o fruto do não ter emprego, o próprio desemprego. E por muitas vezes, eu que vivo isso, tanto na sala de aula quanto na advocacia criminal, a facção criminosa venceu. O que me chama a atenção, o que me deixa impressionado é a ausência do Estado e o avanço das facções criminosas. E por muitas vezes o próprio Estado nega o avanço da facção criminosa. Será que o tráfico de drogas existe ou não existe? É jogo ou não é jogo para o jovem que não tem? Vivemos numa sociedade que incentiva por muitas vezes o consumo. Eu escuto por diversas vezes o meu cliente, é claro que o crime nenhum vai justificar. Não podemos ter escala do crime menor para o crime maior. É sempre o crime, mas aquele jovem que não teve oportunidade, ele é recrutado pelo próprio tráfico de drogas. É difícil falar, mas infelizmente os dados são notórios, são bem objetivos, que o crime organizado venceu. Agora, a Bahia liderando, né, passando até do Rio de Janeiro, que entrou aí no noticiário nos anos 2000, né, como grande símbolo de violência no Brasil, isso que deixa a gente bem preocupado também. É assim, Felipe, eu como estudioso de segurança pública, o que me impressiona, e falava isso há 12, 15 anos atrás,
No dia que o crime organizado chegar realmente à Bahia, vai acabar. Vai acabar não o crime organizado, mas a sociedade. E ele só está se organizando aqui. Sul, Sudeste não tinham mais para onde o crime organizado crescer. O que impressiona é, a Bahia hoje é dominada por facção criminosa. Eu vejo muita gente combater crime organizado, mas como vamos combater o crime organizado sem segurança pública? Polícia, tanto civil, militar, federal, sim combatem o crime organizado. Precisamos investir em educação. Volto a falar, por muitas vezes grito e clamo em sala de aula e até na própria advocacia criminal. O jovem precisa de uma oportunidade, porque senão a ausência do Estado só fará avançar o crime organizado. A gente sabe que a educação é realmente uma solução, mas ela vem a médio e longo prazo para dar um resultado. A curto prazo, o senhor como especialista em segurança pública, o que é que o senhor orienta? O que é que poderia ser feito pela polícia, por exemplo, pela segurança pública? Precisamos enfrentar, Felipe, esse caos que existe do crime organizado, a droga. A droga é um problema de saúde pública. Não podemos enfrentar droga simplesmente como questão de segurança pública. Droga é questão de saúde pública. O que vai bancar o crime organizado, senão o próprio tráfico de drogas? O que banca as ORCRIMs, as organizações criminosas, é o crime organizado, é o próprio tráfico de drogas. Ou podemos dar um choque forte de realidade, ou vai só piorar aqui na Bahia. Faltam leis mais duras também, as pessoas precisam ter medo de cometer um crime, principalmente o homicídio, que é um crime muito grave, né? A gente já tem aí o limite de 30 anos, ninguém fica mais do que 30 anos preso. O senhor não acha que leis mais duras para intimidar a pessoa, ter esse poder coercitivo da lei, para que a pessoa não se sinta encorajada para cometer um crime, não seria necessário também endurecer a legislação? Felipe, temos um Código Penal, um Código de Processo Penal da década de 40. Temos como primeira função desse direito penal prevenir o crime. Só que não temos mais um Código Penal forte para prevenir o crime. Eu bato sempre na sala de aula, o aluno dá risada, que o Código Penal serve para prevenir o crime, mas hoje não consegue nem reprimir. Hoje, aquele que está à margem da sociedade, aquele que comete crime, tem certeza. Tu falou em 30 anos, mas precisamos rever progressão de regime. Será que um sexto é bom ou é ruim para a sociedade? E alguns crimes, será que eu posso ou não posso privar a progressão de regime? A gente precisa enfrentar hoje, porque senão a Bahia só piora e aí sim o crime se organiza aqui. E hoje triste também que as vítimas são jovens, né? A gente sabe que geralmente pessoas que moram na periferia, pobres, negros, homens na sua esmagadora maioria. Isso tudo não facilitaria que o poder público não agisse, porque a gente sabe que pessoas, né, brancas, ricas, acabam sendo privilegiadas na nossa sociedade tão desigual. Se pessoas brancas, ricas estivessem morrendo nessa quantidade, algo já não teria sido feito? Vivemos num apartheid desgraçado. O que é que fizeram depois do período escravocrata? Nada. O que me chama a atenção, Felipe, é que o crime continua a avançar, só avança. E não existe o crime do branco ou o crime do negro. Eu vejo por diversas vezes, fiz hoje de manhã audiência de custódia, mas era um traficante. Que traficante? O tráfico de drogas, o crime organizado, não é do preto, pobre da periferia, é muito maior do que isso. E nós, sociedade, temos que gritar e trabalhar para isto. O preto, pobre da periferia, não é o grande traficante desse país. O crime é muito maior. Aquele que desvia dinheiro de educação, aquele que desvia dinheiro de saúde, este é um criminoso. O crime só avança. Pois é, Zé, a gente procurou, viu? Obrigado, doutor Osmar. A gente procurou a Secretaria de Segurança Pública, claro, para comentar esses dados que saíram hoje. A Secretaria se pronunciou através de uma nota que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A SSP ressalta que desconhece a metodologia empregada pela pesquisa e sequer teve acesso ao conteúdo. Portanto, não vai comentar os dados apresentados. Lembra que fechou 2018 com uma redução de 11% das mortes violentas na Bahia, menor número dos últimos 6 anos. Por fim, a Secretaria de Segurança Pública destaca que nos 5 primeiros meses de 2019, a queda está em 14,8%, números divulgados também por pesquisas de outros institutos. Zé Eduardo. Lamentar, né, sobre todos os aspectos. Obrigado ao advogado aí. Felipe, muito obrigado pela participação. Mas a Bahia, 7.500 pessoas mortas, assassinadas. Isso aqui, vamos colocar, é um país onde você vive a violência. E eu jurava que Belém, Fortaleza e Rio de Janeiro, 3 estados esses, eram piores que a Bahia, mas a Bahia lidera aí o índice de violência. Inacreditável. Gente, e a procura pela vacina contra a gripe e influenza aumentou nos postos de saúde aqui de Salvador, principalmente em algumas unidades. A vacina, ó, terminou. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Henrique Terra. Henrique, bom dia, boa tarde, bom dia já foi.
Pelo jeito aí o posto está vazio. Zé Eduardo, boa tarde mais uma vez a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. O posto está vazio porque a vacina aqui no Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora, a vacina contra o H1N1 já esgotou. A procura foi muito grande, principalmente nos postos centrais, que são o Ramiro de Azevedo, aqui no Campo da Pólvora, e o 5º Centro, lá nos Barris. Muitas pessoas correram nos postos de saúde para garantir a vacinação após a abertura para o público geral. Aqui em Salvador, restaram 8.000 doses, mas como a procura foi intensa desde segunda-feira, essas doses começaram a acabar rapidamente em alguns postos. E nesses que ficam posicionados em locais estratégicos, no centro da cidade, aqui mesmo no Campo da Pólvora, tem a estação do metrô, é uma unidade que atende muitas pessoas que estão sempre de passagem por aqui, que procuram a vacina. Aqui, por exemplo, já esgotou a vacinação contra o H1N1. Outras vacinas, obviamente, o estoque está normalizado, mas contra a gripe, infelizmente, já acabou. A própria Secretaria Municipal de Saúde reconhece que em alguns postos já não há mais a vacinação contra o H1N1. Dessas 8.000 doses que haviam restado, que era direcionado ao público-alvo da campanha, restaram 8.000, por isso fez essa abertura. Estima-se que neste momento 5.000 doses estejam ainda em Salvador disponíveis, espalhadas em vários postos de saúde da cidade. Mas esse número não pode ser preciso, de acordo com a própria Secretaria Municipal de Saúde, porque a demanda é muito grande. Em alguns postos formaram-se filas enormes, em Brotas a gente pôde ver que havia filas grandes, em Pernambués, na Federação, vários postos de saúde, a gente encontrou filas, pessoas que aguardavam para fazer a vacinação, mas que muitas delas, infelizmente, voltaram para casa sem conseguir a imunização. A gente está aqui observando algumas mães, alguns pais com as crianças, vieram em busca da vacinação. Boa tarde, senhora. Veio tentar vacinar o filho contra o H1N1? Isso, boa tarde. Vim tentar, porque ontem eu já tomei a vacina aqui, mas não deu mais, terminou. Hoje pela manhã já não tinha mais? Hoje pela manhã não tinha mais aqui. Vai procurar em outro posto, vai na rede particular? Eu vou tentar na rede particular, eu vou ver se a caderneta dele está ok, o que é que elas me indicam, porque se ele precisar mesmo, eu vou tentar particular, senão vai ficar sem. Tá certo, obrigado. Esse depoimento de uma mãe. O senhor também veio trazer alguém que não encontrou a vacinação? Não encontrei, não. Desde ontem eu vim aqui, aí disseram que teria hoje às 7h52 que poderia ter. Quando eu cheguei hoje aqui pela manhã também não tinha. Mas como eu sou, incidente em vacinas, aí eu vou tomar outras. Vai atualizar o cartão com outras vacinas? Exatamente. Contra a gripe? Não, vou procurar uma particular. Obrigado. Então, olha só, as pessoas que estão procurando os postos de saúde, a gente faz esse alerta, inclusive que foi repassado pela própria Secretaria Municipal de Saúde, reconhecendo que alguns postos, aliás, a essa altura do campeonato, a maioria dos postos já não tem mais a vacinação contra o H1N1 por causa da demanda, que foi muito grande. A abertura para o público geral, que não era o público-alvo da campanha, os idosos acima de 60 anos, as crianças, as pessoas que trabalham com a saúde, os detentos, o público-alvo não conseguiu atingir a meta, ficou em 86%. A meta era superar os 90%. Por isso, restou vacina para distribuir para o público geral. E essa vacina começou a ser distribuída na segunda-feira. Obviamente que se restaram 8.000 vacinas para um público gigantesco que existe em Salvador, uma população estimada em quase 3 milhões de pessoas, essa vacina iria acabar muito rápido e é o que está acontecendo. A gente não sabe ainda, aguardamos inclusive um posicionamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde, se vai haver um reabastecimento, se unidades estratégicas, como o Ramiro de Azevedo aqui no Campo da Pólvora e o próprio 5º Centro lá nos Barris, se essas unidades vão receber uma nova carga de vacinas do H1N1 para voltar a distribuir para as pessoas que estão à procura dessa vacina. A senhora também está procurando a vacina da gripe? Não, eu vou me vacinar, mas é vacina de rotina. Conseguiu tomar a da gripe na época da campanha? Já, consegui. Consegui, foi rapidinho. Tá certo. Obrigado essa senhora. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem que foi feita pela Maiara Magalhães, nossa colega, que também acompanhou de perto a realidade de outros postos de saúde. A procura pela vacinação do H1N1 aqui em Salvador. Acompanhe a matéria.
Paulo não conseguiu a proteção para o filho de 3 anos. A vacina já tinha terminado no posto de saúde. O filho ficou gripado, ficou quase um mês doente, entendeu? Querendo dar vacina a ele antes, não consegui. Agora que ele melhorou, vim dar vacina a ele, não consegui, não sei nem que posto mais tem. Na unidade de saúde da família da federação, as doses acabaram por volta das 9h30 da manhã. As últimas 50 foram distribuídas no início do dia. Seu Ivan também não conseguiu chegar a tempo. Vou andar aí para ver se eu consigo tomar, entendeu? Porque aqui disse a menina, a atendente ali, disse que acabou o estoque, que não tem mais vacina e não vai existir mais aqui, né? Lília pretende insistir, vai procurar em outras unidades. Vou agora no Quinto Centro, porque diz que no Quinto Centro está tendo. Vou tentar mais uma vez. Ou então na Maralina vou correr, porque senão, com a idade e com essa frente fria que está vindo aí agora, a gente que já tem imunidade baixa para pegar uma gripe, uma resfriada daqui para ali, né? Segundo a Secretaria de Saúde de Salvador, o estoque das vacinas contra a gripe estava previsto para acabar hoje. Só restavam 8.000 doses em toda a capital. A campanha de vacinação contra a gripe imunizou 86% do público-alvo aqui em Salvador, o que envolve idosos, crianças de até 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com doenças crônicas. Mas a meta era chegar até 90%. Foram essas doses que sobraram, que ficaram disponíveis para o público em geral. A procura foi grande desde segunda-feira. No Quinto Centro, a fila se estendeu a manhã inteira. Depois de passar por vários postos, Dona Lourdes finalmente conseguiu se imunizar. Consegui já no final, que está contando lá as pessoas para tomar. Segundo a Secretaria de Saúde, não há previsão de chegada de novas vacinas. Baseado na última remessa recebida pelo Estado e também nós não vamos receber mais vacinas. Então, o saldo existente, nós tínhamos que assegurar a segunda dose das crianças e liberamos todo o restante para a população geral. Então, hoje amanhecemos no município apenas com 8.000 doses estimadas e essas 8.000 doses, pelo que a gente vem monitorando as unidades de saúde, a grande maioria, como esta aqui, que é o Quinto Centro, está zerada já. E a Secretaria Municipal de Saúde reconheceu que não haverá o abastecimento, ou seja, esse questionamento que a gente deixou no ar antes de exibir essa reportagem, de que se iria haver um reabastecimento, novas doses seriam fornecidas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, informação atualizada neste momento, não há previsão, portanto não haverá reabastecimento de doses em nenhum posto da rede pública de Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesse momento, agora por volta de meio-dia e 42 minutos, porque falamos ao vivo, tem vacina somente no posto de saúde do Candial Pequeno, que é uma unidade de saúde da família lá no bairro de Brotas, e no Multicentro da Liberdade. O antigo terceiro centro, né, que fica ali na Lima e Silva, na principal rua do bairro da Liberdade, a Rua Direta da Liberdade. Portanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas o Multicentro da Liberdade e a Unidade de Saúde da Família do Candial Pequeno, lá em Brotas, que neste momento tem vacinação. Agora a gente alerta, né? Não adianta fazer uma correria, ir para a porta desses postos, tentar tomar vacina de qualquer maneira, porque infelizmente o número é reduzido e óbvio que o controle deve estar sendo feito, dando prioridade a crianças, aos idosos, embora o direito à vacinação neste momento é de todos, porque foi aberto para o público geral. No entanto, havia sobrado apenas 8.000 doses de vacinas do H1N1, a gripe H1N1, e devido à demanda muito grande, esse número de doses se esgotou rapidamente. Começou a vacinação na segunda-feira, hoje, quarta-feira, praticamente vai se esgotar na sua totalidade. E, infelizmente, muitas pessoas ficaram sem se imunizar contra a gripe H1N1 aqui em Salvador. Nós estamos falando ao vivo do Centro de Saúde Ramiro Azevedo, que fica no Campo da Pólvora. Aqui a gente já pode confirmar para os telespectadores, as pessoas que passam aqui por essa região, o Fórum Rui Barbosa, a estação do metrô do Campo da Pólvora, não adianta vir
aqui ao Centro de Saúde Ramiro Azevedo em busca da vacina, porque já se esgotou. O que a gente observa, essa movimentação, esse entra e sai de alguns pais e até adultos tomando a vacina, são outras doses, outras vacinações, estão em busca de atualização, por exemplo, do cartão de vacinas e as crianças que necessitam fazer a imunização de outras doenças. Portanto, Zé Eduardo e a todos que acompanham o Balanço Geral, hoje acaba, em definitivo, o estoque de vacinas de H1N1 aqui em Salvador, na capital baiana. Zé, com você. Agora, como é que pode? Quem é que pode me explicar isso? A vacina chegou, as vacinas chegaram ontem, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, as vacinas chegaram ontem. O povo está ensandecido. E acabo de confirmar aqui, não é H1N1, mas é dengue. Uma criança acaba de morrer de dengue. Aqui em Salvador. A notícia está aí no site. E aí eu já fico preocupado. Como é que some? Cadê as vacinas? Chegaram ontem. Por favor, secretário de Saúde, por favor, uma explicação de vocês aí. Como é que sumiu todas as vacinas? Existe a precaução, existe o cuidado, mas também existe a falta de interesse ao público dessa terra. Só pode ser isso, Calil. Zé, nós vamos tentar explicar aqui para o telespectador sobre, primeiro, a campanha que começou e estava tendo baixa procura, e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Salvador atingiu 86% do público-alvo, aquele público que nós falamos aqui durante vários dias, idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que ganharam bebês nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, do serviço público e privado e também prestadores de doenças crônicas. Ou seja, esse público-alvo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, atingiu 86% de imunização. Essas pessoas foram vacinadas. Na segunda-feira, agora, dia 3, começou uma campanha aberta para toda a população e havia um estoque significativo de vacina. Hoje pela manhã, a própria Secretaria Municipal de Saúde explicou que havia apenas 8 mil doses, que iria acabar hoje. Nós até recebemos uma relação já atualizada pelo repórter Henrique Terra. Agora, significa dizer que a campanha ela vai continuar pelo resto do ano. Vai caber agora ao Ministério da Saúde repor essas doses de vacina para que elas sejam aplicadas durante o decorrer dos meses. Valeu, Calil. O problema é que agora o povo quer tomar a vacina e não tem vacina. Eu quero esse assunto, viu, Jamerson? Até às 3 da tarde eu quero esse assunto. Alguém para dizer à população como é que vai fazer para tomar a vacina. Ministério Público, vamos entrar nesse caso aí, que eu estou achando muito estranho. Depois de passar 54 anos desativado, o elevador do Taboão, que liga o Pelourinho ao comércio, bacana, deve voltar a funcionar a partir do ano que vem. Antes vai passar por obras de requalificação e investimento de quase 4 milhões de reais. É a prefeitura, né, de Salvador? Estamos no comércio, uma área do centro histórico de Salvador, bem no acesso ao Taboão, que faz uma importante ligação entre a cidade alta e a cidade baixa. E esta ligação, em cerca de um ano, deve acontecer também por elevador, não só de carro ou até mesmo a pé, pela famosa ladeira do Taboão. Isso porque foi assinado na manhã de hoje pelo prefeito ACM Neto a ordem de serviço para dar início às obras de requalificação do elevador do Taboão. Quem passa por aqui desconhece que há 54 anos existia aqui um importante equipamento que fazia essa ligação. Na fachada, o nome ainda está exposto, mas pouca gente lembra desse funcionamento. Essa novidade vem ajudar e muito ao comércio local. Muitos sapateiros já comemoram a vinda deste novo equipamento, que pretende também ser um incremento turístico para Salvador. O projeto moderno foi realizado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, e em parceria com a Prefeitura. Os investimentos giram em torno de 4 milhões de reais. Além de ser um meio de mobilidade, também
será um equipamento, um ponto turístico, porque ele será em vidro, ele poderá ter o visual da Baía de Todos os Santos, climatizado. São 2 cabines que irão funcionar, também terá espaço com mesas, com cadeiras, espaço para cafés, enfim, vai requalificar toda esta área daqui. É mais um meio de acesso entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, e mais um importante equipamento histórico que a Prefeitura resgata, uma obra que era um sonho antigo em toda essa região aqui do Taboão e que agora sai do papel. Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador. E atenção, hein? Um incêndio de grandes proporções atingiu pátio de veículos da polícia. Jesus, que foi isso, Calil? Onde foi isso aí? Aqui em Salvador? Não, Zé, isso foi o pátio de veículos da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a DEPIM de Vitória da Conquista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas e tiveram muito trabalho para conseguir controlar o fogo. O incêndio atingiu cerca de 30 carros. As causas do acidente estão sendo investigadas, mas o Corpo de Bombeiros acredita que a grande vegetação que fica ao lado do pátio tenha favorecido a propagação do fogo. Na semana passada, outro incêndio também foi registrado no local. Felizmente, em ambas as ocasiões, ninguém ficou ferido. Então, essa vegetação que a gente consegue ver um pouco, o que a fumaça deixa a gente ver, ela deve ter sido a causadora. E aí você pergunta, mas o que então causou o fogo na vegetação? Pode ter sido vários motivos, podem ter sido vários motivos. Uma bituca de cigarro jogada, o próprio calor, enfim. Então, somente depois da averiguação, da fiscalização que for feita, da investigação, é que teremos aí uma ideia do que foi que ocasionou este incêndio no pátio de veículos da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a DEPIM, em Vitória da Conquista, Zé. Rapaz, foi feio o negócio aí, viu, Calil? Foi feio. Rapaz, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho mesmo para conter as chamas e, para se ter uma ideia aí, conforme eu disse anteriormente, 30 veículos foram incendiados em razão aí deste incêndio, Zé. Prejuízo total, hein? Prejuízo pesado aí. E agora vai esperar aí a perícia. Bom, exatamente faltando 9 minutinhos para 1 da tarde, segundo o último censo do IBGE em Salvador, mais de 190 mil pessoas têm algum grau de deficiência motora. E para quem precisa utilizar o ônibus com cadeira de rodas, as dificuldades encontradas são muitas. Devido a um erro médico, com 1 ano de idade, Moisés ficou paraplégico. Por conta disso, a vida dele sempre foi em cima de uma cadeira de rodas, que hoje é motorizada. Mesmo assim, percorrer a cidade é sempre um desafio. Além de faltar rampas, as calçadas são irregulares e cheias de buracos. Tudo fica ainda mais complicado na hora de pegar um ônibus. A gente está aqui agora com Moisés, tem o ônibus parado, ele vai mostrar para a gente as dificuldades que ele tem de simplesmente tentar fazer o embarque. A gente está vendo que o ônibus está bem enferrujado, o elevador começa a sair aqui agora com a ajuda do cobrador. É sempre assim, né, Moisés? Essa dificuldade para você entrar no ônibus. É sempre assim. A dificuldade de a gente entrar, por você ver que é um equipamento que está sucateado, todo enferrujado, todo oxidado, por falta de lubrificação, tá entendendo? E a gente tem que contar com a boa vontade, não só dos rodoviários, mas também com os passageiros. E esse elevador aqui pelo menos está funcionando, né? Esse hoje está funcionando, mas é cotidianamente, é diariamente os ônibus com elevadores quebrados. Então vamos lá, Moisés, mostra aí pra gente como é que é o dia a dia seu aí para tentar entrar no ônibus aqui em Salvador. Ele tem que fazer a manobra, ele tem que calcular o espaço para fazer com que a cadeira entre, encaixe no elevador. A gente está aqui acompanhando. Depois que a cadeira é colocada no elevador, aí ele é alçado, ele vai para cima até que ele possa entrar no ônibus e seguir o caminho dele. Nem sempre é fácil, mas dessa vez ele conta aí com a ajuda dos rodoviários, da paciência de todo mundo que está aqui também nos acompanhando, até que ele vai conseguir manobrar para estacionar. Ele conseguiu subir com a ajuda do cobrador, do rodoviário. Moisés, agora você está instalado para seguir viagem.
Eu estou instalado, mas 95% dos ônibus hoje o botão fica quebrado. Esse botão que a gente pede para... Botão de parada. O botão de parada. Esse está quebrado aí? Esse tá. Só os botões, 95% dos botões quebrados. Os cintos também. Você tá sem cinto aí? Eu tô sem cinto. Mas se você ver, os cintos estão oxidados, não tem como descer, não tem regulagem, entendeu? Então por aí vocês percebem toda a dificuldade da gente. Moisés chegou a gravar um vídeo com o celular mostrando que em um dos carros o óleo vaza e que foi necessário colocar areia para que os passageiros não escorregassem. A maioria dos veículos, segundo ele, está velho e sucateado. Nós temos ônibus com elevadores quebrados, elevadores com defeito, atrasa as nossas idas e vindas, né? Eu, principalmente, que tenho uma vida ativa um pouco elevada, chego nos locais atrasado, chego nos meus compromissos atrasados por conta de eu ter que ficar esperando horas e horas por outro ônibus, porque o primeiro que veio quebrado e eu não pude ser embarcado. Neste outro vídeo, é possível ver a dificuldade deste homem para andar de ônibus em Salvador. O motorista não quis parar o ônibus aqui, ó, o cadeirante subir, ó. Isso é desumano. Isso é desumano. Isso é desumano. Ele deveria encostar o ônibus aqui, o cadeirante subir, ó. Não quis parar. Neste caso, segundo o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, o rodoviário fez o contrário do que manda a recomendação. A orientação dos rodoviários é que sempre dê prioridade à pessoa com dificuldade de locomoção e que dê prioridade à acessibilidade. Então, a ciclofaixa existe, mas na hora do desembarque, a lei permite, ele pode encostar um ponto para que o cadeirante embarque ou desembarque do ônibus. O bom exemplo foi dado por este motorista, que fez tudo certinho, parou perto do meio-fio. E aí ficou muito mais fácil para esta mãe poder levar a filha. Às vezes tem uns que estão quebrados, mas tem outros que estão bem, normal. Mas como mostrado por Moisés, na maioria das vezes, quem utiliza uma cadeira de rodas sofre para andar de ônibus em Salvador. A situação realmente é terrível. E a gente ainda tem que somar essas dificuldades com a falta de acessibilidade. Porque Salvador é uma cidade deficiente para os deficientes. Difícil, hein? Pelo amor de Deus. Deficiente físico nessa terra sofre. Quer dizer, o que fazer agora, hein, Calil? Se a terra não está preparada para eles. Zé, o que é que deve ser feito? Agora é esperar a nova frota que vai chegar, porque há promessa. A frota deveria chegar agora em junho, mas, enfim, foi prorrogada para julho. Esperar a nova frota, porque a nova frota também isso está lá no termo de ajuste de conduta feito entre prefeitura, empresas e o Ministério Público. A acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, principalmente para cadeirantes que têm que utilizar o transporte coletivo e muitos desses ônibus sucateados estão com os elevadores quebrados. Não é má vontade do motorista, não. O motorista quer ajudar, o cobrador quer ajudar. O problema é que muitos equipamentos estão quebrados. Os ônibus estão quebrando e quem dirá, né, os equipamentos de acessibilidade como os elevadores para cadeirantes, Pois é. Segure essa aí. Aliás, é uma tarefa da Câmara Municipal de Salvador. Vereadores se mexerem aí, ó, para a acessibilidade do povo melhorar. E atenção, a mulher que acusa Neymar de estupro terá que prestar um novo depoimento porque a polícia decidiu abrir um inquérito para investigar a denúncia. O advogado que abandonou o caso disse que houve agressão, mas não violência sexual. A jovem que acusa o jogador Neymar de um suposto estupro mora nesse apartamento na zona sul de São Paulo. Por causa de uma dívida de R$33 mil com o proprietário, ela sofreu uma ação de despejo e terá que sair do imóvel. Já o advogado José Edgar Cunha Bueno Filho, que defenderia a mulher, não concordou com a denúncia de estupro e resolveu abandonar o caso. A minha avaliação e a orientação que nós tomamos desde o início, tá, era de que a melhor condução para o caso seria de seguir a linha de agressão. A advogada que assumiu o caso, Yasmin Abdala,
Não quis gravar a entrevista, mas conversou com nossa produção. Disse que a jovem está sendo ameaçada e que foi traída por todos que conhece. Ela afirma ainda que existem provas com as autoridades que deveriam vir a público. A jovem registrou um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Defesa da Mulher na última sexta-feira, mas foi chamada para prestar um novo depoimento. Ela terá que voltar à delegacia nos próximos dias porque foi instaurado um inquérito pela polícia. Só depois disso, Neymar poderá ser intimado a depor. Para o ex-marido da jovem, quem está sofrendo mais é o filho, de 6 anos. Numa troca de mensagens com o jogador, ela pede um presente para o menino. Que isso até ajudaria um pouco a amenizar a forma que meu filho está sendo atacado, porque as pessoas estão debochando, né? Ele virou motivo de chacota nas redes sociais, né? Então você encontra muitos comentários, muitas postagens, citam o nome dele como se fosse moeda de troca. E agora, 1h da tarde, vamos direto para São Paulo, onde está a repórter